Você gosta do seu trabalho? Você está desempregado? Você gostaria de nunca trabalhar, se fosse possível? Então, o trabalho, na verdade, a gente acha que é uma coisa fundamental, que o mundo não pode existir sem ele. Talvez seja verdade até um certo ponto, mas exatamente porque é só até um certo ponto que hoje a gente vai conversar com a Camila, no nosso Meta Arte, sobre isso, o trabalho. Eu vou começar assim com uma coisa rápida. Eu li essa semana o sobrinho de algum dos fundadores aí do socialismo escreveu que, na verdade, o trabalho só começou a ser edificante a partir do momento que o capitalismo entrou em cena, mas que na antiguidade trabalhar era uma coisa indigna, que não era edificante, era coisa para escravos. E o pessoal da elite ficava super feliz, eles tinham tempo para fazer outras coisas que eles consideravam edificantes. E a gente está começando também a entrar numa era que, com a automação e vários outros fatores, pode ser que a gente comece a ficar mais íntimo de um conceito chamado fim do trabalho. Mas isso tudo a gente vai desenvolver. Oi, querida. Oi, Jojo! MetaArt 11. Não, MetaArt 12. Eu Tá acho que é o bom. 12, eu acho que é o 12. A gente vai depois conferir. Qualquer coisa a gente faz um retrabalho e rebatiza de 11, mas eu acho que é a Metarte 12. E Começou aí, tem bem, hein? trabalhado muito? Nossa, tanto assunto. Começou bem sobre o trabalho. Isso é uma questão, né? Trabalho muito, tô corrida, né? Aqui em São Paulo as pessoas dizem muito isso. Dizer que tá sem trabalho ou que tá com tempo livre não é bonito, né? Bonito é dizer que você tá corrido, que você não tem tempo, que você tá atarefado, que você Mas isso tá. ainda é real em São Paulo, assim? Ou o pessoal já começou a ver que o legal mesmo, o maneiro é você dizer que, uau, o trabalho já não é tão significativo, e o chique é dizer que você, na verdade, administra seu tempo. Como é que é? Existe a glamorização da exaustão no trabalho ainda? Eu acho que as coisas começam num plano, né? E esse plano vai decantando até chegar na realidade. Sim, existe isso aí que você falou, né? Tem pessoas vivendo isso? Tem, né? Mas e a gente está falando da grande maioria e tem uma coisa do hábito, né? Do você, imagina, você 40 anos, você viver também historicamente, as pessoas falando isso. E é difícil descolar. Às vezes a pessoa nem tá querendo, e eu acho que isso daí é a crise da transição, que eu chamo. Que é o quê? Você já está vislumbrando um outro cenário, mas você não consegue incorporar esse cenário ainda. Então é como se você tivesse. Eu costumo usar essa analogia. Você ganhou um computador, um Mac, mas você está operando no Microsoft. Então você sabe que ele está funcionando, que ele está ali, mas você nunca abriu um Mac e você tá com esse apego. Como é que eu vou fazer para operar numa nova máquina? Mas você já tem as duas. Ou enfim, você tem um Mac, tá usando o Microsoft. Não estou levantando a bandeira do Mac, não. Mas eu acho que tem esse lance da transição. Então, você tem cenários, né? Muito diferente de antigamente, que parecia que tem um corpo que vivia muito parecido, né? E nós que somos criativos, temos uma vida um pouco descolada da grande maioria que tem um trabalho mais formal, né, do CLT e tal. Então, isso daí também não é muito novidade para mim, mas na grande massa, né, que ainda tem um trabalho formal ou que ainda tem um trabalho CLT, né, eu acho que tem esse lugar do ócio, se faz um pecado, né? É coisa para desocupado, ainda tem isso, sim, né? Ou que o mindset de que artista tem uma vida fácil, uma vida tranquila, não tem problema, é rico. Então tem sim, porque eu sinto isso, que tem novos códigos entrando no sistema, mas até eles entrarem no modus operandi aí, eu acho que tem um tempinho para decantar isso aí. Quais são esses novos códigos? Você está falando de uma era de transição dentro do assunto, né, da seara trabalho.
que é essa transição? Como é que você está vendo isso? Porque para o pessoal que não está muito habituado com o teu ponto de vista, pode ser muito assim, ué, mas o quê? Fala para gente. A gente já está vendo aí, né? Se você for pensar nesse tal desse nômade digital, né? A gente é de uma geração chamada X, né? E daí você tem as gerações mais jovens que já vieram rompendo esses códigos da hierarquia no trabalho. Então, você tinha, na nossa época ainda, que a gente foi a última geração a viver isso, uma pessoa mais velha, ela sabe mais, né? Hoje em dia você tem uma garotada de 15 anos que está dando baile aí na internet de muita gente que sabe muito mais porque viveu na prática, nasceu com o computador na gestação ali, né? Então tem coisas que são muito. Ele cresceu vivendo isso, então para ele é muito fácil entrar e já mexer no computador. Mas antes mesmo da pandemia, você já tinha escutado um pouco dessa geração rompendo essas barreiras, né? Hierarquicamente, de trabalhando mais home office e tal, da sexta-feira casual, né? Que as pessoas iam para o trabalho. Então, acho que lentamente estava tendo uma desconstrução desses valores dentro de algumas profissões, né? Um afrouxamento do trabalho daquele que a gente vai, estuda, faz a faculdade, e aí fica E 40 anos na mesma empresa, essa estabilidade. Isso até, assim, até menciono, eu lembro assim, os meus pais falando, então, a gente está te dando a melhor educação. E eu, assim, tive a sorte de realmente, assim, né, no final da escola, já saber que mesmo que ia ser jornalista, e aí você vai entrar numa empresa de jornalismo, você vai ser repórter, vai ser não sei o quê, você vai apresentador, redator e tal, e estava tudo bem. Só que quando a gente começou a entrar no mercado de trabalho, isso já estava começando a ruir um pouco, né? Quer dizer, pelo menos aqui em jornalismo. E em jornalismo, particularmente, talvez tenha sido a profissão que mais desconstruída foi com o advento da internet, né? tem. As redações começaram a enxugar, e aí a estabilidade, aquela pessoa que ficava 40 anos ali na Globo, não sei, no jornal, na Folha e tal, tinha um passaralho, que é cada vez mais frequente, que é assim, a demissão em massa, né, de pessoas que estão lá presencialmente. O que essas pessoas fazem depois disso, com uma mentalidade ainda como a nossa, de que você vai passar muito tempo? O que se faz depois que você é demitido? Bom, eu acho que essa mentalidade que você está falando aí começou lentamente, mas agora eu acho que está todo mundo demitido. Eu As acho que se big você techs, né? A gente está vendo agora que as big techs estão assim, demitindo no mundo todo. não, Big mas eu acho tech, que Google, é, Amazon, Facebook e tal, né? Aquela galera que ia trabalhar presencialmente, cara, tá punk isso. Mas fala, desculpa. não, eu penso que todos esses códigos, né, desse entendimento do que é trabalho, estavam vindo lentamente, obviamente pós-pandemia, isso se tornou muito, muito forte. Então, eu acho que tem que ter um pensamento a partir de agora que está todo mundo demitido. Ou seja, não dá para você pensar que você vai ficar 20, 30 anos num lugar mais calcificado ali, petrificado numa empresa, pingando todo mês seu salário e ganhando o 13º no fim do ano. Tá tudo, sempre foi tudo, que é a mentalidade artística, né? Sempre foi tudo instável. A vida é isso, como que foi o tema daquela Bienal, né? A incerteza viva, né? Tudo é incerto. Você não sabe, você está aqui, existiu sempre uma falsa segurança de que você tem um emprego fixo e que está garantido, né? Sempre existiu esse mindset. Só que hoje tudo tá tão rápido que se você não tiver um plano B, um plano C, um plano D, meu amigo, minha amiga, né? Então, e até quem tem plano B, plano C e plano D, tem que ter um pouco de humor e jogo de cintura, porque vai ser como tá num barco, entendeu? Você tá ali na marola, daqui a pouco vem um vendaval, cai uma tempestade, segura e é meio isso. Isso é bom Então, ou é ruim no final das contas? eu acho que tudo sempre é bom. Eu não tenho um pensamento de
de ruim. O ruim, você ressignifica quantas pessoas se ressignificaram depois de ter doença, depois de ter tragédias. É como você interpreta. Assim, se ficar muito tempo chorando as pitangas, né? Ali, você tem um tempo de chorar do seu luto, mas bora levantar e bora agir, né? Assim, é meio que não Se tem escolha. reinventar. Eu acho que não vai ter muita escolha. Então, eu acho que você tem que levar uma vida mais leve mesmo, porque a vida vai ser essa inconstância, né? Economicamente, ainda mais pós-pandemia. Fui no supermercado hoje de manhã, as coisas que eu costumo comprar já aumentou 3, 4, 5 reais. Tem coisas que aumentou 10 reais. Então, ficar reclamando adianta? Ficar dizendo, o preço está caro, ficar repetindo isso igual um mantra adianta? Não. O que adianta é desenvolver o potencial criativo, né? Hoje mesmo também saiu a notícia lá do Google, né, que vai o negócio de o mecanismo de busca vai ser uma experiência agora, né? Ou seja, você vai buscar assim fazer uma receita de torta de chocolate, aí vai ter curso, vai ter, enfim, eu não entendi muito bem, né? Que eu sou um pouco lenta para essas coisas digitais, mas vai ser uma experiência de busca, e o que eu entendi, que é mais do que te dar uma resposta exatamente tal qual, Imediata. imediata, porque a inteligência artificial vai estar ali meio que sua secretária. Então, e eu tenho lido há muitos anos que uma das habilidades, existe algumas habilidades que a inteligência artificial não vai fazer, mas até então ela tem feito até quadro, né? Pintando tela. Então, eu penso que o desenvolvimento criativo, mais uma vez, desenvolvimento do ser humano, do autoconhecimento, vamos voltar a filosofar, é o convite para mim dos novos tempos. Porque nada, o externo parece que está ruindo, sabe? Tudo que você Uhum. tenta pegar tá virando meio holográfico, meio. Sim, né? Ele se desmancha ali, né? Você acha hoje que é aquela coisa, a gente então que é jornalista que vive, e você que é artista, né? Vive, então, vamos pegar um job aqui, caiu o job. Nossa. Aí tem que ter uma certa organização financeira, porque você sempre tem que ter algum guardado enquanto você não encontra outra coisa, né? E enfim, e a galera, assim, por exemplo, que é pai de família, tem filho e fica desempregado, como faz? Mas então, é mais uma vez que eu estou dizendo, o desenvolvimento pelos próximos anos e séculos aí, eu acredito que é de dentro para fora. O que a gente veio fazendo até então? Veio se desenvolvendo de fora para dentro. A gente pega o conhecimento que está fora e tenta grudar aqui por tabuada, decorar o negócio, e daí alguém te paga para você aplicar o que você aprendeu de fora para dentro. Eu acho que é mudar a visão de mundo. Agora você tem que desenvolver seus talentos, suas habilidades emocionais, né? Talvez romper uma fronteira que diz que o conhecimento só está fora ou está em alguém que leu antes que você. É meio que, às vezes eu sinto assim, puxa, nasci na época errada, né? Porque parece que todo conhecimento interessante foi feito antes de mim, né? E aí você só recebe aquilo dali que alguém genial fez em algum tempo do passado, sabe? E se Então, esquece que você mesma tem um monte de coisa inédita para colocar ou repercutir. exato. Então eu acho Monetizar em cima disso, né? Quer dizer, tentar eu acho transformar que isso. o principal seria esse desenvolvimento desses talentos, né? Que tem muita gente que não sabe nem o que sente, quiçá que talento tem, porque o talento vem com um lugar de ser um talento meio mítico, né? O talento vem um lugar de ser, cara, o cara é meio Olimpo. Só ele tem um cantor ou uma voz, parece que é uma coisa quase do divino que contemplou aquele ser humano, né? E, no entanto, tem muitas habilidades que você tão como engessadas dentro de você, que você não se abriu porque não teve alguém que disse que é possível. Então, tem um mundo novo a ser descoberto, eu acho, de habilidades internas, de novas relações em todas as áreas, relacionamentos amoroso, né? De várias formas, que está tudo se reinventando, não é somente dinheiro, trabalho. Isso acaba refletindo nas relações, né? Essa coisa do pai provedor, né? O pai que tem que dar o dinheiro, tem que ir lá trabalhar e a mulher tem que ficar em casa.
não sei, eu acho que toda essa estrutura de pensamento, eu acho que está ruindo. Uhum. E por que que a gente se sente tão mal? Até quando a gente é CLT, eu acho que quem é PJ e autônomo sente mais isso ainda. E a gente tem, assim, férias ou final de semana e a gente não consegue relaxar e gozar. Essas férias, a gente sente culpa por estar aproveitando o nosso tempo livre. Por que que isso acontece? Olha, eu deixei de ser CLT quando eu tinha 25 anos, então eu não sou talvez a pessoa ideal para dizer, mas eu posso dizer que, né, mais uma vez volta talvez a essa estrutura de pensamento onde o que está fora te dá valor. Então, você trabalhar e ganhar por qualquer coisa que você faça te dá valor. E, no entanto, o convite é interno. Você tem que desenvolver o valor interno, que é o que eu estou falando para os próximos tempos. Porque senão você está muito condicionado a qualquer coisa que vá ruir, ou que você não tenha, ou que você tenha uma culpa, vamos dizer assim. Ou seja, se eu não estou trabalhando, se eu não estou dando meu sangue ali, entendeu? Se eu estou à toa, eu não sou merecedor. Porque daí é mais uma vez algo que vem de fora para dentro, né? Uhum. Eu conheci muita gente que dizia que o dinheiro só vem se você se matar de trabalhar. Isso é uma Esse crença. conceito está ficando cafona, né? Não, isso é uma crença, né? É uma crença porque daí o que que acontece? Ele só consegue manifestar trabalho que ele vai ter que dar né? As horas mais preciosas da vida dele, que na verdade essas horas é a única coisa que você não retoma. Você pode retomar a cor do cabelo, né? Você pinta o cabelo, ficou branco, você pintou. Você pode fazer plástica, você pode, Ou não. se você quiser, que eu digo, né? Você pode fazer. Não tem o cara que eu te enviei que tá fazendo, o cara que tem 45 anos e tá fazendo tudo para ficar mais jovem? Gente, olha, é um homem que ele tem, né, a nossa idade, 45, 46, e ele está fazendo tudo. A vida dele, ele não faz mais nada senão tentar ser mais jovem, exercícios médicos, e não está funcionando muito, né? Aí é que tá, né? Ele tá tentando recuperar algo que não tem como recuperar, né? Não tem como. Então, o tempo já foi, já passou. Então, o seu tempo vale ouro, o tempo. Então, medir o seu valor pelo seu tempo, né? Enfim, perdi o que a gente estava falando. Não, E ficou então ele vale ouro de uma forma maior, não é a falha. Time is money, eu acho que é muito anos 80. Eu acho que é um pouco obsoleto, mas muita gente ainda, né, acredita nisso, e então emprega o seu tempo, né, em fazer dinheiro, né, mesmo que já esteja muito bem. E assim, o que eu vejo também, como eu sou mãe de uma menina, né, de 12 anos, é que os pais ainda, muitos pais, ainda têm uma certa dificuldade em sair desse modelo, né? No seguinte sentido, eu tenho que fazer uma filha. Aí é aquela coisa, né? Não é criação de filho, é projeto de produto. Você ama o seu filho, mas ele tem que ser fluente em mandarim, aí ele tem que fazer não sei quantos esportes, ser sinistro, não sei aonde, enfim, né? Porque ele só isso vai fazer, vai garantir o futuro dele. Para mim, eu acho que nada mais garante o futuro. Seu filho está no melhor colégio do mundo e talvez não tenha faculdade, e talvez não tenha lugar para ele como você imagina que vai ter. Então, eu acho que eu fico pensando, né, daqui a, não sei, a gente está em 2023, daqui a 7, 8, 10 anos, alguns ah, futurólogos especializados dizem que vai ser o começo do fim do trabalho, que a gente vai ter que começar a pensar no mundo pós-trabalho, né? E como é que vai se organizar esse mundo financeiramente? Como é que as pessoas vão se organizar? Você tem algum pensamento, alguma ideia a respeito disso que eu estou dizendo? Nossa, muitos.
Ficou até. Vai chover e o tempo fechou aqui. Eu tô. Não, aqui também. Aqui tá assim. Eu tô, A não tem luz, noção. a luz muda, porque é tudo luz natural aqui, galera. Mas tudo bem, vamos fazer na penumbra que é chique também. É, sobre o fim do trabalho. Sim, tem essa linha do tempo, mas se você começar a expandir sua visão de mundo para um outro paradigma de realidade, falando de física quântica, falando dos computadores quânticos que estão chegando aí, sobre também os 5G, os 5D que estão chegando aí em várias áreas, inclusive na medicina, essa noção de realidade já vai romper. Então, essa realidade que eu estou dizendo, como se fosse nós todos estamos caminhando para uma realidade única. Eu já consigo conceber hoje que vão existir quantos bilhões temos hoje na Terra aí? 7 bilhões. Então, X bilhões. Mas esses X bilhões são X mundos diferentes, que cada um vai viver um mundo diferente, com mundos diferentes aí. Então, assim como se iniciou muito nos anos 70 com hippies, né, saindo, rompendo, foi um momento de romper o sistema, que a gente tem isso como historicamente dizendo, o que é romper o sistema? Vamos sair das instituições, né? Vamos sair da casa dos pais, vamos sair dos colégios, das faculdades, vamos usar o nosso próprio dinheiro, porque eu acredito que ainda assim, se você está usando o dinheiro, você ainda faz parte do sistema. Então, tem comunidades que têm seu próprio dinheiro, mas sua própria alimentação sustentável. Então, eu prevejo realidades, finalmente, o multiverso. Esse multimundo acontecendo no planeta Terra, com múltiplas realidades acontecendo. Então, vai ter gente ainda vivendo num esquema disso, assim, fora da internet, fora da rede, e pessoas vivendo mergulhadas nessa rede que vai criar também uma visão de mundo. Imagina crianças já nascendo numa realidade virtual, né? Como que isso vai... Imagina, uma criança que já nasce com óculos de realidade virtual. Como é que isso funciona, gente, no cérebro de uma criança? Isso é muito louco. É mesmo. Por isso que eu acho assim que é interessante a gente falar de trabalho, porque se o trabalho muda, todo o sistema econômico, social muda também, né? Quer dizer, quando o pessoal fala, o fim do capitalismo, quer dizer, talvez seja o fim do capitalismo tal qual a gente conhece, né? Eu acho que isso Ou talvez está seja um outro capitalismo, né? isso. Às Se vezes fosse tem a menos sensação. depredatório, seria lindo. Eu acho que a gente está tão dentro do sistema, às vezes eu tenho essa sensação de que eu estou tão dentro, eu tenho uns raios assim de percepção, que eu acho que a gente está tão dentro do sistema que a gente não sabe, é meio que o mito da caverna, sabe? A Uhum. gente está tão inserido que a gente acha às vezes que está mudando muito, mas a gente não mudou muito, vamos dizer assim, a gente só está trocando de caixa, está trocando de porque, mais uma vez, o meu ser defende, meu ser, é, o desenvolvimento do ser humano, que eu acho que não é pauta, muita pauta. A gente fala do foguete, do cara da inteligência artificial, a gente fala do trabalho, a gente fala das É relações, o a gente ser fala... humano individual, bem pessoal, tipo você, não é a humanidade ser humano, é você próprio ser humano. É a mesma coisa. Aí, desenvolve. É a mesma coisa porque quando você começa a ter um entendimento que você está num campo sistêmico, porque as pessoas têm um pouco de né, como é que eu vou verbalizar isso melhor, mas toda vez que a gente fala no desenvolvimento pessoal ou do indivíduo, né, tem uma corrente que fala que você está sendo egóica, né, você está só pensando em você, né? Existe o pensamento egóico, mas existe o pensamento da individuação, né? Desse entendimento que todos estamos num sistema, porque a sociedade é feita por indivíduos. Então, se você tem, e eu não posso mudar você, mas eu posso me mudar. Eu posso fazer um trabalho, um dever de casa, tentando ser uma pessoa melhor, buscando informações, enfim, me nutrindo de coisas e me aperfeiçoando. Isso eu posso fazer,
Mas eu não posso pegar um avião agora, entrar na tua casa e te obrigar a aprender a fazer isso, porque sim, isso é o certo. Não, isso não é por aí. E aí quando a gente entra num número, né, é o tal do fractal. A gente entra num número, falando de número de massa, essas massas compõem indivíduos. É a mesma coisa que a gente está falando de dinheiro. Um centavo é um centavo, é um centavo, mas de um centavo é um centavo, você tem milhões. Uhum. Então é um pensamento mais sistêmico, de que quanto mais o que você muda na sua vida, no seu sistema, você está mudando o seu campo familiar. Você está mudando. Olha só a sombra que está vindo aqui, que interessante. Cara, eu tô vendo, gente, olha só, isso daí é a sombra da mão dela, porque ela colocou uma luz ali, ó. É o que? O celular? É uma lanterna no celular? Ficou Não, demais. aí me trouxe o mito da caverna de Platão, que você acabou de mencionar agora há pouco, né? Adorei. É porque não dá para botar um negócio em cima. Olha, gente, até dá, mas eu vou ficar segurando, então não dá. Vai Tá, ser assim. tá ótimo, a gente Gente, curtiu, novidade. enfim, amiga, é sobre a minha bandeira é sobre esse desenvolvimento interno, porque ele é sistêmico. Quando você muda o seu campo, o sistema muda um outro sistema e por aí vai. E aí Isso é está uma. sendo, é tipo uma massa crítica que tem que se formar. Quer dizer, tanta gente Exato. se modificou num determinado sentido que aquilo passa a ser realmente a onda que vai É isso. acontecer. Só que Só para que ir. Fala, fala. só uma vírgula no que você está falando, só que uma vírgula é que o pensamento sempre foi que a mudança vem da massa. Eu Uhum. já, eu acho que é o oposto. Você tem que, é meio que a cauda do bolo, tem que ir Não, mas eu escorrendo. acho que eu estou falando a mesma coisa com você, porque eu digo assim, eu individualmente me modifiquei. O outro também, o outro também, o outro também. Quando vê, é uma quantidade de gente que forma massa crítica. Não é uma massa crítica que se forma, é o contrário. A massa crítica se forma a partir dos pedacinhos. Só que É ela o fica grande demais e aí ela é capaz de causar uma mudança. Eu acho que, às vezes, nós, no trabalho, por exemplo, né, aquela coisa, a gente está, não sei, talvez assim, eu não posso dizer assim, acomodado, porque a cultura sempre foi essa. Você vai estudar, você vai trabalhar um tempão numa empresa, você sempre vai ficar na mesma carreira. As pessoas estão mudando de carreira loucamente agora, que eu acho que é uma outra mudança aí no campo de trabalho. Mas tem que acontecer alguma coisa mais drástica para que cada um tenha um toque, e quando todo mundo tem um toque, aquilo passa a ser real. Por exemplo, mal assim, exemplificando, mas a coisa do home office já estava aí, já estava aí, já estava ali. Foi preciso uma pandemia para que todo mundo realizasse individualmente, cara, é, é possível. é home office. E aí criou-se uma massa crítica, né? Quer dizer, ficou tão grande esse negócio que é impossível ignorar isso. E agora ainda é pandemia, tecnicamente. Mas agora que todo mundo já botou uma certa, não sei, normalidade, o home office está ficando realmente cada vez mais real. A onda estourou. Quer dizer, É agora isso aí. passou a ser isso. Talvez a inteligência artificial aí, né? Ela venha para. É meio que assim, não mudou, porque acho que tem alguns sinais. E daí você tem pessoas que vão entendendo esses sinais 20 anos antes, 20, 30 anos antes, e vai meio que pincelando, assim, sabe, uma tela? Até que começa o negócio a entrar num frisson, assim, num agito. E daí acho que aí tem realmente a transformação, que eu acho que a natureza é da transformação. Às vezes a gente tende a ser muito negativo com as coisas, né? A gente olha inicialmente, tudo é negativo. Qualquer mudança que vem, a pessoa já vai, e você já vai ter relatos de como é negativo, é impressionante. Eu nunca vi nenhuma mudança que vem e que tem pessoas dizendo, nossa, que demais, né? Olhando, nunca. É sempre o mundo vai acabar, a humanidade, vai tudo ser destruído. É muito Gente, apocalíptico. a humanidade acha que ela está no fim dos tempos, desde que a humanidade é a humanidade, tá? Então, Tipo por isso assim, que eu a tô gente falando. também acha. Agora talvez seja real, porque sem meio Sempre ambiente, foi real.
realmente ferrou, né? Mas então, Assim, mas sempre tem, mas se você, eu gosto de sempre abrir outras janelas. É, a humanidade em si, ela é muito autolimpante. Ela tem um sistema muito inteligente por trás. É só você se dá o trabalho de ver o que os antigos faziam, que era o ato de observar. Observar é poderosíssimo. Você parar, coisa que a gente não faz, que é o estado contemplativo. Os artistas faziam, os alquimistas faziam, né? As pessoas que observavam as estrelas, desenvolvendo a agricultura, os maias, né? A lua, eram pessoas que observavam de uma as mulheres que entravam na floresta e como que a pessoa sabia que planta era aquela que tinha que usar. Pensa na riqueza que existe de plantas medicinais. Eu entro na floresta e não sei dizer. A mas pessoa eles entra tinham lá, tempo também, né? não, mas sim, mas existe um estado de observação muito mágico de você da conviver e observar, coisa que a gente não tem hoje. Então, você tem uma sabedoria que você entra em contato com uma inteligência que hoje está tudo muito prático. Até a inteligência está pensando por você, né? A pessoa gasta o maior tempo da vida trabalhando para ganhar dinheiro e não consegue tempo para lavar uma louça mais. Então aí você fala, naturalmente você fala, não, isso é ruim. Mas eu não sei se é ruim. Talvez seja o caminho. Evoluir, crescer é duro, né? Crescer não dói às vezes. Então, às vezes eu penso que tá tudo certo de um lado, porque a natureza ela é meio autolimpante. Se ela tiver que trocar e a humanidade sair e vir uma outra, é isso, né? E as É isso. profissões do futuro? Que todo mundo fala, profissões que vão existir daqui a 5, 10, 15 anos, eu acho muito improvável você prever hoje, porque já vai estar tão diferente daqui a 5, né? E Vai essas ser profissões, elas são paliativas? Tipo, ok, quase todos os trabalhos meio que já se reinventaram, agora tem esses novos. Você acha que vai um dia existir um momento onde a humanidade vai viver totalmente sem trabalho? Você sabe que eu penso assim, né, Joana? Você sabe que eu vou falar sim, né? Eu sim, né? Porque vida olha, foi Cristo? Não, Cristo não, foi o. Quem fala aqui, vida é trabalho? Foi o Krishnamurti, que fala, um desses aí, né? Desses moços. Eles falam, eu vou pegar a fonte, que a vida é trabalho. É porque tem o trabalho, a origem da palavra trabalho, eu até fiz É um post, escravidão, não é? vinha de Não, não, é uma robô que é escravo, desculpa. vinha de uma ferramenta chamada Tropilo, eu vou escrever aí porque eu não sei esse nome, é um nome, Tropilo, que é quase algo de tortura, uma ferramenta X. Vou escrever aí o textinho. Então, a origem da palavra é vinda de uma palavra onde não é legal, né? Sim, por Então, isso que exatamente, antigamente, é que eu abri falando, antigamente trabalho era uma coisa ruim, que só as pessoas, os escravos ou seres humanos ditos menores, que naquela época tinha essa distinção, infelizmente ainda existe, não é mesmo? Para muitas pessoas, mas que era um trabalho para, né, era um problema, era um esforço, né? E isso aí a gente precisa talvez entrar num processo de fazer uma reconfiguração do que é o trabalho, né? Porque vamos lá, inicialmente você tinha a relação com o trabalho que eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, né? Muito no passado. Aí começou a vir um primeiro sintoma que era assim: você tem que amar o que você faz. Aí, amar? Mas trabalho não tem que amar, você tem que ir lá e fazer o trabalho. Precisa amar, precisa ir lá fazer o que tem que ser feito, né? Aí vieram esses primeiros códigos, você precisa amar. Aí tem hoje uma galera que ama o que faz, mas ainda assim continua com um buraco existencial porque falaram para elas que elas precisam ter um propósito.
E nem sempre você tem E propósito nem no que sempre você o que está você fazendo. ama, exatamente, nem sempre o que você ama é o seu propósito. Então acho que começam a ter códigos, eu acho, por isso que eu estou falando que às vezes tem é, as caixas que vão criando para você, não, eu tenho que amar o que você faz. Sim, eu concordo que aí é uma relação diferente que você tem com o trabalho. Por que esse amar? Porque vão ter dias que vai chover, tem dias que não vai dar muito bem, não vai ser um dia muito bom. Então, se você não tiver essa gasolina extra no seu combustível, você desiste. Quantas e quantas pessoas falam para mim assim: mas eu fiz 5, 6 vezes e aí vi que não deu certo. Gente, você tem que fazer no mínimo uns 10 anos o negócio, mas se você realmente não ama, não está conectado àquilo de uma forma mais visceral, você vai largar no meio do caminho. Então, esses nomes, né? Eu preciso amar, e aí, mas eu amo o quê? Por isso que eu falo em autoconhecimento, porque o cara vai falar assim, mas eu amo, mas eu nem sei o que que eu gosto de comer, quiçá o que eu gosto de fazer. Porque isso não era pauta, entende? E ainda o povo Está ainda passando a obriga. ser. E aí agora tem que ter um propósito, agora tem que ter uma causa social, né? Você tem que estar conectado a uma ação política, né? E às vezes a pessoa ela só quer viver, sabe? Ela não sabe nada sobre ela. E aí tem todos esses códigos que estão meio que na obrigação de você. Se você não tiver esse checklist aqui, tá fora. Pessoal, né? Então, aqui, como sempre, falando com a Camila, a gente não responde nada, a gente só levanta novas perguntas, mas com boas Eu não sei pistas, nada. né? Boas palavras-chave. Amora, tempo acabando. Pessoal, reflitam aí sobre o trabalho. Sei que o ano só começa mesmo depois do trabalho direito para todo mundo, praticamente todo mundo, depois do carnaval. Então, vamos aproveitando sem culpa esse tempinho e depois bora pensar em trabalhar ou não. Não, depois tem aquele lance da quarentena, né? Quarentena não, Quaresma. quaresma. Bom, então é isso. Um beijo. Até Beijo, mais. gente.